Deus abençoe. Todos abriram a Bíblia em Romanos capítulo 8? Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, ou melhor, terceiro. Vamos começar do terceiro até o de número 10. Vamos fazer uma leitura alternada. Amém? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Meu Deus, só Paulo, né? Aleluia. Versículo 4, a igreja. Nós não andamos segundo a... mas andamos segundo o Espírito. Amém? Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Meia dúzia, a igreja. Porquanto a inclinação da carne, além de ser morte, como disse Paulo antes, é também inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A igreja, o 8. Aleluia. Se você pretende ser como Jesus, que aqui na terra fazia tudo para agradar ao Pai, não pode andar na carne. Amém? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em... Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todos nós, o número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Pode tomar assento, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus. Eu trago-lhes nessa noite uma mensagem, insistindo com os irmãos. Até mesmo os crentes de longa data têm dificuldade de entender isso. Eles creem que a vida humana fundamentalmente é uma vida física, mas excepcionalmente há lampejos de vida espiritual. Mas não é assim. A bem da verdade, à luz da palavra de Deus, a vida humana na terra, ela é eminentemente espiritual, com lampejos de vida física. Se há lampejos nessa vida, é aquilo que se refere à vida física, mas a predominância é a vida espiritual. A prova disso está na cruz do Calvário. A pessoa que não entender isso e for ler a respeito da crucificação, ela vai achar aquela crucificação ali uma história muito triste. Depois de achar uma história muito triste, ela vai olhar para aquele que está na cruz e vê-lo como um esquecido de Deus, abandonado de Deus, como um que foi vencido por Satanás, como um que foi derrotado, pois aquele que está na cruz morreu na cruz, foi sacrificado na cruz. Seu sangue jorrou sobre a face da terra. Experimentou todo tipo de dor e de sofrimento. Então, se nós entendermos que a vida humana
ela é uma vida predominantemente física, o ser humano que é conduzido pelo físico, pela carne, ele jamais tem chance de enxergar que lá no Gólgota estava ocorrendo ali, em meio àquela matança, em meio àquele sofrimento, dores indizíveis estavam ocorrendo por parte daquele que estava morrendo, a maior vitória jamais conquistada no universo. Assim é o homem. O homem, ele olha para uma tragédia, além de se entristecer, ele se abate, ele desanima. Ele olha para uma decepção e a tendência dele e da mulher é abaterem-se também. Diante das mais pequenas vicissitudes da vida humana, as pessoas reagem com tristeza, com abatimento. Por quê? Porque, em regra, são pessoas que não têm vida de oração. Em regra, são pessoas que não compreenderam que a vida humana, ela é espiritual. E que uma vida espiritual não pode ser avaliada por aquilo que se vê do ponto de vista físico. Se nós fôssemos avaliar do ponto de vista físico, do ponto de vista natural, das leis da natureza, do mundo natural, não do mundo espiritual, como acabou a vida de todos os apóstolos de Cristo, nós estaríamos completamente desmotivados sequer para sermos discípulos. Pois todos eles, com exceção apenas de João apóstolo, todos eles sucumbiram diante da dor, da espada, da cruz, da perseguição, do sofrimento. Todos eles experimentaram uma dor atroz, uma perseguição absurda, implacável, e ao final foram abatidos. À luz da visão do mundo físico, foram homens derrotados, foram homens vencidos. Assim é o homem e é a mulher quando avalia os fatos da vida, os fatos circunstantes que acontecem ao seu redor, quando eles avaliam esses fatos apenas sob o prisma do mundo natural. Este é o grande problema da igreja na terra nos dias de hoje. Há uma grande diferença entre como os cristãos veem os fatos ao seu redor, como eles avaliam, como eles enfrentam, se de bom ânimo ou não, se com esperança, com fé ou não. Há uma visão da igreja que está muito mais voltada para o âmbito natural do que propriamente para o âmbito espiritual. E quando as coisas acontecem no mundo natural, que infelicitam a igreja, que entristecem a igreja, que entristece a vida do cristão, quando não é de acordo com o prisma daquilo que o cristão ou a cristã esperavam que fosse sucesso, mas aconteceu o contrário, houve um prejuízo, houve alguma coisa que acabou tornando-se uma tragédia. Do ponto de vista da igreja, ela se abate, o cristão se abate. Por quê? O cristão tem dificuldade de olhar para os fatos da vida sob o prisma do Espírito. A gente consegue perceber, à luz da Bíblia Sagrada, uma enorme distância, a absurda distância que existe entre a visão de Deus sobre os fatos que ocorrem na terra e a visão da igreja na terra sobre os mesmos fatos.
Aí você percebe que enquanto os céus comemoram, a igreja está abatida. Enquanto Deus diz na Bíblia, por exemplo, que a morte de um justo é preciosa aos olhos dele, a igreja está deprimida com a morte da pessoa. Há uma dor absurda, há um sentimento de abandono, há um sentimento de derrota diante de uma morte, enquanto há festa no céu. Isto acontece o tempo todo. Por quê? Porque nós, a igreja, nós nos deixamos influenciar sobremaneira, sobremodo, de um modo muito grande, além daquilo que Deus espera. Nós nos deixamos influenciar pelas influências dos valores e dos conceitos das pessoas que estão no mundo. Nós acabamos como receptáculos, depositários desses conceitos e valores. Que conceitos e valores? Conceitos e valores de sucesso, conceitos e valores de êxito, conceitos e valores de vitória, conceitos e valores que só há que se falar para o mundo em termos de vitória se houver vida, não se houver morte. Só há que se falar em termos de vitória se houver felicidade, não se houver tristeza. Esses conceitos e valores que norteiam a consciência mundana, eles estão introduzidos no meio da igreja. Porque a igreja se deixa influenciar por esses conceitos. Esta sociedade, ela é chamada de uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade cujos membros só fazem e valorizam coisas que lhes dê prazer, que gere vida, que gere dinheiro, que gere lucro, que dê status, que dê fama, que dê sucesso. Tudo o mais que for contrário a isso, para essa sociedade, significa caos, derrota, fracasso. É isto que Paulo chama de viver segundo a carne. Opostamente à vida segundo o Espírito. Se nós, como igreja, não pararmos de assimilar esses conceitos e valores do mundo, para nós estaremos dentro da casa do Senhor, mas sem absolutamente nenhuma visão espiritual, completamente cegos para o que está acontecendo no mundo do Espírito, pois Deus pode estar comemorando, os céus podem estar comemorando, pode aquela, entre aspas, tragédia no mundo natural acabar por realizar uma das maiores vitórias do universo. Enquanto o mundo olhava para a cruz e dizia: pobre miserável, Deus o abandonou, ele estava vencendo a morte. Do prisma espiritual, Jesus estava vencendo a morte, para toda a humanidade se beneficiar. E a humanidade que vivia segundo a carne, isso é um pobre infeliz, derrotado. Se ele é filho de Deus mesmo, vamos ver se Deus vai tirá-lo daí. Que loucura! Jesus estava derrotando o império das trevas. Os céus estavam em alegria, absoluta alegria, em êxtase, em estado de glória,
enquanto a sociedade humana, enquanto os discípulos fugiam, tomados de medo, pavor, sem entenderem absolutamente nada o que estava acontecendo. Por quê? Porque até eles viviam segundo a carne. Viviam e avaliavam os fatos segundo o que os seus olhos viam. Eles usavam para a avaliação dos fatos os mesmos sentidos humanos das pessoas ímpias do mundo natural. Mas a igreja do Senhor, ela não é chamada, ela não foi levantada por Jesus Cristo para ela usar os 5 sentidos que o ímpio usa lá fora. Não. Porque se nós, dentro da igreja, nos limitarmos a entender que a vida humana é uma vida eminentemente física e natural, então no máximo nós vamos usar para avaliação a visão, o olfato, o tato, o paladar, etc. Nós estaremos iguais aos ímpios, iguais, sem diferença alguma. A banda vai passar e nós não entendemos nada. A página da história vira, o que virou foi uma virada de vitória, de glória, mas para nós foi de fracasso, para nós foi de derrota. Imagina o crente chegar assim no céu, o céu em efusivos aplausos e loucura de alegria, e o crente chega ali deprimido, derrotado, não entendendo nada. O que está acontecendo? Tanta tragédia lá embaixo, e aqui toda essa alegria, toda essa comemoração. Por quê? Porque o crente era carnal. Ele avaliava as coisas na vida dele e ao redor dele segundo o mundo natural, segundo as leis da natureza, segundo os sentidos naturais do seu corpo. Nós precisamos virar essa história. Ou nós viramos, ou vamos sofrer do mesmo mal. Do mesmo mal. Olha para a morte de Tiago. Foi decapitado na prisão. Ele era irmão do apóstolo João. Olha para a morte de Pedro, de Paulo. Até o próprio João, apóstolo, Joséfo defende de que ele foi jogado. Eu não concordo com isso, porque a Bíblia não fala, mas eu não concordo, até porque Jesus, quando virou-se para Pedro, disse: se eu quero que esse morra até que eu volte, o que tu tem a ver com isso? Que esse não morra até que eu volte, o que tu tem a ver com isso? Então, à luz da Bíblia, é possível que João tenha sido o único que não tenha experimentado o assassinato. Mas há teólogos que sustentam que ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E quando todos esperavam que ele submergisse no caldeirão, diz a história que ele começou a cantar hinos de adoração a Deus no meio desse caldeirão fervente. É muita história, né? Mas é bem possível também. O fato é que nós não podemos nos deixar levar pelas leis da carne, pelas leis do físico, pelas leis naturais, porque servimos a um Deus sobrenatural. Há um Deus sobrenatural que mora, que habita em nós. Nós temos que entender que a Bíblia é muito clara. Aquele que vive segundo a carne, ele é inimigo de Deus. Ele torna-se inimigo de Deus. Ele perde a habitação do Espírito Santo, ou não receberá a habitação do Espírito Santo. Aquele que vive dirigido segundo a carne, ele jamais vai alcançar uma compreensão próxima da verdade dos fatos que acontecem na vida dele. Ele só estará feliz diante de fatos que alegram também o mundo.
fatos de lucro, fatos de saúde, fatos de cura, fatos de livramento, fatos de vitória física, vitória emocional. Ele sempre vai ser impulsionado por alguma coisa que ele vê, que ele sente, que ele quer, que ele entende como a luz da vida natural, uma vitória. Essa pessoa está condenada a nunca entender Deus. Essa pessoa pode estar na igreja servindo a Deus há décadas, ela nunca vai entender o Senhor. Ela nunca vai conseguir ter aquela visão transcendental que enxerga além do fato, que compreende numa outra dimensão, que enxerga através das circunstâncias, a conduzindo a uma percepção sobrenatural. Ela não vai conseguir. Então eu venho aqui da parte de Deus incitar vocês, através dessa mensagem, a repensarem sobre isso. Não se acostumem a avaliar os fatos, seja da vida de vocês, seja da vida da igreja, seja da vida da sociedade. Nunca avaliem por aquilo que os seus olhos veem. Não tome por testemunho os teus olhos. Não tome por testemunho aquilo que está revelado apenas no mundo natural. Por quê? Porque a essência do resultado só é revelada no mundo espiritual. A significação mais profunda do resultado só é obtida por revelação no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Guardem essa palavra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Anotem esta palavra em algum lugar onde você tenha constante contato, para que as tuas avaliações nunca resultem em avaliações deturpadas. Porque senão vocês correm o risco de concluírem no natural, estando absolutamente equivocado quanto à essência do significado daquele fato. Nem toda tragédia no mundo natural é tragédia no mundo espiritual. Nem toda vitória no mundo natural é vitória no mundo espiritual. Dá para entender? O inverso é verdadeiro. Se nós nos prendermos, nos limitarmos a usarmos os 5 sentidos para avaliar as situações no entorno da nossa vida ou dentro da nossa vida, corremos um sério risco de vivermos uma vida deprimida quando os anjos do nosso lado estão fazendo festa. Entenda em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a diferença entre o viver segundo a carne e o viver segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito tem um discernimento mais profundo do que quem vive segundo a carne. Quem vive segundo o Espírito consegue perscrutar a profundidade de qualquer problema e alcançar o significado através do mundo espiritual. Mas quem vive segundo a carne não consegue. Segundo o Espírito, você não luta contra o teu esposo, que não te compreende. Você não luta contra a tua esposa, que não te compreende.
Você não luta contra o teu filho que está nas drogas, ou que está com uma vida desajeitada. Você não tem luta contra ele. Mas no mundo material tu tem luta contra ele. Olha o problema. Você vai lutar contra o marido, destruir o casamento. Vai lutar contra a esposa, destrói o casamento. Vai lutar contra o filho cada vez pior. Porque a solução não está no mundo físico. Mas para aquele que vive segundo a carne, ou seja, dirigido pela carne, pelo mundo natural, ele acha que tem que lutar contra a mulher. Ele acha que tem que separar. O problema foi incompatibilidade de gênios. Aí o casamento termina na vara de família. Quando o juiz sentencia o divórcio, o único a fazer festa ali é o demônio. Porque ele cumpriu a missão dada por Satanás, que era acabar com a felicidade daquela família. Ele está fazendo festa. No mundo espiritual ele faz festa. Deus está decepcionado. Os anjos de Deus decepcionados. O marido decepcionado, a mulher decepcionada. Muitas alcançam o divórcio amando. Muitos homens alcançam o divórcio amando. Nem entendem por que se divorciaram. Porque vivem segundo a carne. Acham que não existem leis além das leis da natureza. Não existem leis sobrenaturais. Não creem. Não creem em diabo, não creem em demônio. E por quê? Qual é o pano de fundo? Vamos aprofundar isso aí. Qual é o pano de fundo? Por que que isso acontece com a igreja, acontece com os ímpios, acontece com os crentes? Por quê? Qual é a razão? Basicamente, porque cada pessoa equivocadamente acha ou pode achar que o seu inimigo é o homem, o seu inimigo é a circunstância. Entenda em nome de Jesus. Segura o que eu vou te revelar nessa noite. Deus não quer que você pense que Satanás é o pior inimigo que você tem. Deus não quer isso. Porque ele não é o teu pior inimigo. O ímpio não tem essa preocupação. Ele não crê em muita coisa. Mas o crente tem uma tendência de atribuir ao diabo, atribuir aos demônios, atribuir ao diabo e aos demônios a condição de serem eles os seus piores inimigos, os causadores daquele problema. Olha o que eu vou te dizer. Em muitas situações da nossa vida, muitas, o diabo é acusado injustamente. Porque o nosso maior inimigo, verdadeiramente à luz da Bíblia, é o nosso eu. É o nosso ego. Esse é o pior inimigo. É o mais poderoso. É o mais traiçoeiro. A Bíblia chegou ao ponto de dizer: cuidado com o coração, porque ele é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Eu tenho que ter cuidado com o meu eu, com o ego. Existe um pecado chamado egolatria. São pessoas que se endeusam. São pessoas que se amam de uma maneira tão grande que elas têm certeza, elas não pensam, elas têm certeza que o mundo devia girar em torno do umbigo delas. Elas são o centro gravitacional da Terra.
Esse é o pior inimigo do homem. Muitas coisas que nós atribuímos ao diabo, é o nosso eu que é o problema. Muitas coisas que de repente eu e você dizemos assim: sai, Satanás, em nome de Jesus da minha vida. Satanás vai dizer: mas eu? Olha para dentro de você aí, tem um tal de eu aí que te faz fazer coisas terríveis. Por causa desse eu, tu é capaz de matar, tu é capaz de agredir, tu é capaz de... Você está entendendo? O grande problema do ser humano, o grande problema muitas vezes do cristão, é o seu eu. Mas é mais fácil transferir para Eva. E a Eva vira quem? O diabo. Transfere para Eva. Bota na conta do diabo. Você está entendendo? Terceiriza. É mais fácil para o ser humano. Porque o problema do ser humano, sendo o eu, ele nunca vai querer assumir nada. Ele nunca vai bater no peito e dizer: a culpa foi minha. Ou a culpa é minha. Ele não vai dizer. O eu não deixa. Não é o diabo que não deixa. Não é o demônio que não deixa. Nem precisa de diabo, nem precisa de demônio. Porque há um demônio, um diabo pior na vida dele, que é o eu dele. Esse, à luz da Bíblia, é o nosso pior inimigo. Muitos crentes, não poucas vezes, atribuem a Satanás coisas que Deus vê que Satanás não teve nenhuma participação. Tudo foi fruto do eu, do ego, do orgulho, da soberba. Entenda em nome de Jesus. Entenda. A Bíblia diz que o corpo da nossa carne, ele está morto. Nós fomos vivificados no Espírito. No Espírito. O Espírito de Deus vivificou o nosso espírito. Por isso que o nosso corpo, a nossa carne, ela tem dois destinos na Bíblia. O corpo também tem dois destinos na Bíblia. Ou um ou outro. Primeiro destino, voltar ao pó. Se não voltar ao pó, vai ser transformado. Só tem esses dois destinos. Mas esses dois destinos, eles precisam acontecer. Não vão acontecer com a alma, não vão acontecer com o espírito, mas obrigatoriamente irão acontecer com a carne, com o corpo. Porque o corpo está morto. Morto. Está sentenciado. Nossa carne está contaminada. Daí Deus vem e diz: cuidado, porque inclinação da carne é morte. Inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que se chama inclinação da carne? Inclinação da carne significa que eu ou você podemos estar tendenciosos a vivermos mais satisfazendo as necessidades da carne do que do espírito. Existem necessidades da carne que nós precisamos satisfazer, sob pena do nosso corpo definhar, adoecer e morrermos. Então temos que satisfazer as necessidades básicas de subsistência da carne. Mas não é dessa carne que Deus está falando. Ele está falando do corpo de pecado. É uma carne dentro da carne. É um corpo dentro do corpo.
enquanto nós satisfazemos as nossas necessidades naturais da carne, temos até a responsabilidade. Isso é nossa responsabilidade. Por quê? Porque somos espírito. Cada um de nós é um espírito. Ninguém aqui é corpo. Você é um espírito que possui uma alma que vive dentro de um corpo. Porque se você não tivesse um corpo, tu podia viver em qualquer outro lugar do universo, menos aqui na Terra. E eu falo podia viver em qualquer outro lugar do universo porque eu não tenho a menor noção de vida em outra parte do universo. Mas entenda, na Terra não. Aqui na Terra, para viver, para ter contato, relacionamento no mundo natural, precisa de um corpo. Por isso que você vê demônio tomando posse de corpos aí. Lembra do endemoniado de Gadareno? O negócio ali era tão sério que ele conseguia abrigar num corpo 6.000 demônios. Ele recebeu os demônios. Demônios esses que os porcos rejeitaram, preferiram a morte, se suicidaram, mas não quiseram receber. Quando Jesus disse, vai, pode entrar nos porcos, bom, aqui não. Eu morro, mas não entra. Eles se lançaram no precipício, mas não aceitaram receber. E o homem aceitou receber. E olha a tragédia que os demônios produziram. Por que os demônios precisavam daquele corpo? Porque é planeta Terra. Planeta Terra, qualquer espírito, para ter contato nesse planeta, para manter sentidos de olfato, paladar, audição, fundamentalmente nesse planeta tem que ter um corpo. Porque é o corpo quem vai conectar o espírito e a alma ao planeta, ou às pessoas do planeta. Se nós não tivéssemos um corpo, qual seria a nossa funcionalidade aqui na Terra? Zero. Não teríamos como viver aqui. Então a alimentação básica é necessária. Não é desta carne a que Deus está se referindo. Deus está se referindo da carne enquanto o corpo do pecado. Ou seja, a palavra carne aqui fala de um elemento contaminado pelo pecado. Um elemento que existe no nosso corpo e que nos faz e nos conduz a querermos e a desejarmos aquilo que não agrada a Deus, que não é justo diante de Deus, que é pecaminoso, que desonra o Pai, que envergonha os céus, que nos põe em situação de inimizade contra Deus. Então, o Senhor, através desse texto, e quando você vai no capítulo 6, aí a coisa piora mais ainda, porque ali no capítulo 6, Jesus está falando do batismo nas águas, chamando o batismo das águas de batismo de morte, dizendo que o nosso corpo foi crucificado na cruz do Calvário com Ele, nós morremos com Ele. Tanto que na igreja a gente adota o entendimento de que o batismo que mais representa o batismo na morte de Cristo e na ressurreição, porque o batismo, quando a pessoa é batizada, ela está ali representando, através desse cenário batismal, através da sua confissão, ela está
representando. O batismo, ele representa, ele tem uma representação de significado concernente à morte e à ressurreição de Cristo. Tanto que o pastor pega a pessoa, leva a pessoa a dizer sim a várias afirmações bíblicas e diz: mediante a tua pública confissão de fé, eu te batizo, e enterra ela. E ela vai igualzinho um defunto para a cova. Ali, quando ela desce, ela está descendo a sepultura. Em termos de significação, ela está se identificando com a sepultura na qual Jesus foi enterrado. Lembram que José de Arimateia providenciou a sepultura? A glória maior da vida de José de Arimateia qual foi? Ele se tornou o depositário do corpo de Cristo. Lembram dessa mensagem? Ele tornou-se o depositário. Deus confiou a ele a guarda do corpo de Cristo. Por que era tão necessário o corpo de Cristo? Por uma simples razão: Jesus ia ressuscitar naquele corpo. O corpo tinha que ser preservado. A ressurreição viria naquele corpo. Aleluia. Aleluia. É o mistério do corpo. É o mistério do corpo. Por que Jesus teve que ser batizado nas águas do Rio Jordão? Por quê? Qual é o mistério? Onde é que está o mistério nesse batismo? Porque esse mistério confundiu até a cabeça de João Batista. Não, quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Eu é quem tinha que ser batizado por você. Jesus vem e diz: mas é melhor que se cumpra toda a justiça. O que significa a palavra justiça? Fazer a coisa certa. O que é que havia de certo ali para ser feito? Qual é o conteúdo de certo na necessidade que Jesus vê dele ter que entrar nas águas? Aonde está o certo? Isso é mistério na Bíblia. Sabe onde está o certo? Vamos puxar lá de trás. Olha aqui. Jesus, ele era da descendência da tribo de Judá. Era chamada tribo dos reis de Israel. E ele era o rei dos reis. Ele era da tribo dos reis. Tudo bem, sem problema algum. Lindo, maravilhoso. Porém, ele iria se oferecer em holocausto no Calvário. Ele iria se oferecer. Segundo a lei de Deus, o único que pode oferecer o sacrifício de holocausto é sacerdote. E a tribo sacerdotal era de Levi. Tribo essa que João Batista estava na árvore genealógica. Aleluia. Aí começa a resposta do mistério. Ou seja, Jesus precisava receber a unção sacerdotal que estava no Velho Testamento nas mãos dos sacerdotes da tribo de Levi. Alguém da tribo de Levi, da descendência sacerdotal. João Batista era filho de quem? De um sacerdote. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como filho de um sacerdote, ele era o precursor da chegada no ministério de Cristo na terra. Por isso,
porque ele era de uma linhagem sacerdotal, ele precisava constituir Jesus como sacerdote. E o batismo nas águas do Jordão foi para a constituição de Jesus como sacerdote. Por quê? Porque ele, Jesus, iria no Gólgota se oferecer em holocausto, como o rei não podia. Lembram de Saul? Quando resolveu oferecer o sacrifício de holocausto, Samuel chegou e falou: o que tu fez, seu louco? Eu não te mandei fazer isso. Eu mandei esperar por mim. Deus tem te rejeitado. Você lembra do rei Uzias? Quantos aqui lembram da pregação? Não tem nem um mês eu preguei o rei Uzias aqui. Lembra do rei Uzias? Enquanto ele buscou a Deus, prosperidade em todas as áreas da vida do homem. Quando ele cresceu, tornou-se poderoso, ficou o quê? Ególatra. O ego inflou. Peito de pombo. Bico levantado. E peito de pombo, bico levantado, querido, ninguém respeita a unção alheia. O que ele fez? Não respeitou a unção do sumo sacerdote Azarias. Está pensando o quê? Eu sou rei nessa jossa. Ele é quem manda. Ele era detentor dos mais poderosos exércitos na terra. Eu é quem mando. Azarias está pensando o quê? Tem que sumo sacerdote nenhum. Eu vou acender o incensário. Eu vou oferecer o incenso. Azarias entrou no tabernáculo. Ele entrou no templo com 80 sacerdotes. Destemidos, diz a Bíblia. Que confrontaram o rei. Ameaçaram o rei. Azarias nem se referiu a Uzias como rei. Tu, Azarias diz assim: tu Uzias, não te cabe fazer esse negócio. Isso é atribuição de sacerdote. Tu está entendendo por que Jesus teve que ser batizado? Porque ele era rei. Enquanto o rei não podia. É por isso que ele diz: é necessário se cumprir toda a justiça. O toda a justiça quer dizer o quê? Fazer a coisa certa. Fazer o que o mandamento manda. Fazer o que a lei manda. Fazer o que Papai do Céu diz que é certo. E o que Papai do Céu estava dizendo que era certo, era que ele não tinha qualidade para oferecer, enquanto da descendência dos reis, enquanto da descendência da tribo de Judá, ele não tinha qualidade, ele não tinha autorização bíblica para subir o Gólgota. Se ele sobe como rei, Deus não recebe o sacrifício dele. Todos nós não existíamos. Todos nós aqui não teríamos sido chamados à vida. Porque Deus teria fulminado a humanidade. Porque o sacrifício de Jesus seria ilegítimo. Seria um sacrifício do tipo de o rei Uzias. Ou do tipo de Saul. Seria um sacrifício da carne. Para ser um sacrifício do Espírito, ele tinha que ser sacerdote para oferecer. Aleluia. Por isso Deus diz a cada um de vocês: não cumpra com as concupiscências da carne. O que quer dizer a palavra concupiscência? Desejo. Não cumpre com os desejos da carne. Tudo que a tua carne, tudo que o teu corpo desejar, que não for justo, que não for de justiça. O que é de justiça? Repete comigo: fazer a coisa certa. Tudo que não for de justiça, tudo que não for a coisa certa, segundo os propósitos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus,
não faça. Deixa a tua carne gemendo. Imita o apóstolo Paulo. Lembra da aula segunda-feira aqui? O que é que Paulo fez? Eu esmurro o meu corpo, chamando-o à servidão. Ou seja, Paulo escravizava a carne, porque ele dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo miserável, carne maligna. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, eu estou sempre querendo fazer. Aí ele encontrou a solução. A solução era ele escravizar o corpo, subjugar o corpo, exercer autoridade contra o corpo, não permitir que o corpo desonrasse a palavra de Deus, não permitir que um desejo qualquer da carne desonrasse a Bíblia, desonrasse os propósitos de Deus. Aí ele explica, para depois de pregar a muitos, não ser reprovado. Esse risco nós corremos. Por que nós corremos? Já estou encerrando. Porque Deus diz ali no texto, Romanos 8, versículo 6, a inclinação da carne é morte, e a inclinação do espírito, vida. No versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus. Lembra o que Deus disse para Caim? Deus disse assim: Caim, a ti cabe dominar o pecado. A ti cabe dominar o pecado. Quando é que eu ganho da parte de Deus, da parte do Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo me concede força? Quando é que ele me concede capacidade para dominar qualquer desejo da minha carne que desonre a Deus? Quando é? Quando eu oro. É o único momento em que o Espírito vai operar na minha e na tua vida, nos capacitando a dominar a carne, dominar o pecado. Sabe por que tem crente que na igreja anda de Bíblia, canta hino para Jesus, dá glória a Deus, e em casa desbocado fala palavrão pra caramba? Sabe por quê? Não ora, não tem vida de oração. O crente que não tem vida de oração é um desbocado. Ele está precisando de libertação do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a oração como instrumento para liberar poder sobre mim e sobre você, sobre nós. É na oração que recebemos esse poder, essa capacitação para podermos resistir aos desejos da carne que desonram a Deus. Olha, isso vale para pastor, vale para mim, vale para aquele que bota a mão na cabeça e chama de bispo, para o outro que bota a mão e chama de apóstolo. Não importa qual título que você receba, só há esse caminho, não existe um segundo. Não existe um segundo. Eu me lembro uma certa feita, tempos atrás eu estava escutando o Benny Hinn pregando, não sei em que país ele estava pregando, e ele parou a mensagem e deu um testemunho, não é, da intimidade dele com Deus. E ele achou de edificar as pessoas com aquele testemunho e acabou me edificando. Por quê? Porque ele disse assim: uma certa feita, eu estava pedindo ao Senhor: Deus, me capacita a orar. E ele disse, Deus no mesmo momento falou ao ouvido dele: eu não vou responder tua oração, vai orar, e no meio da oração eu te capacito.
não me manda te capacitar a fazer o que é tua obrigação. Uau! Quase que arrancou a orelha dele. Entenda em nome de Jesus. O Espírito de Deus é gentil, carinhoso por nós. Ele habita junto com o nosso espírito, não é? E ele nos conduz, nos convencendo à necessidade de nós resistirmos ao pecado, tomarmos consciência do pecado, da iniquidade, etc. Mas toda a capacitação para nós prevalecermos, Ele vai comunicar a nós quando nós decidirmos, escolhermos dobrar o joelho para orar. Não antes. Não antes. É lá na oração. É durante aquele tempo em que você está entregue nas mãos de Deus. Você cortou todos os teus vínculos com os seres humanos, se trancou, e ali você é inteiramente do Senhor. Ali você reservou um tempo para intimidade com Deus. Tudo que Deus tiver que fazer em prol de sustentar a tua espiritualidade, Ele vai fazer ali na oração. Ele não vai fazer antes. Em nome de Jesus, se você é um crente temperamentalmente descontrolado, só há um remédio: oração. Se você é uma mulher ou um homem destemperado, destampado, diz besteira descontroladamente, é só te meter uma ponta de faca, tu já está explodindo. Oração, não tem saída. Busca orar. Busca orar. Não vai na farmácia pedir remédio. Não vai para o médico pedir um remédio para você ter autocontrole em relação a esse temperamento. Você ore. Ore. Porque o remédio que o médico vai te dar vai piorar teu estado. Vai amenizar de um lado e vai criar um outro problema pior do que esse. Então não vá para a mão do médico nessa hora. Vá para a mão do médico dos médicos. Confia na oração. A oração vai transportar o poder de Deus, o poder que está no Espírito de Deus para a tua vida. A oração vai transportar, vai transmitir, ela vai puxar do Espírito de Deus. É através da oração que o Espírito de Deus lança esse poder na tua vida. Não dá lugar à carne, irmão. Se você der lugar à carne, você não vai entender nada ao teu redor. Tudo que aconteceu ao teu redor, tu não vai compreender nada. Porque para compreender no mundo espiritual, entender o que Deus pensa, entender como os anjos veem, entender como Deus vê aquela situação, Deus sempre está vendo diferente do mundo natural. Sempre. Só de uma maneira excepcionalíssima há uma coincidência. Eu nunca coincidi. Eu nunca consegui ver Deus. Eu nunca consegui ter a percepção de Deus, ter a mesma compreensão das pessoas no mundo natural sobre os fatos. Todas as vezes que eu não entendi alguma coisa, depois eu descobria que Deus vê e enxerga totalmente ao contrário. Deus enxerga tanto ao contrário que Ele põe a gente meio doido com algumas palavras, dizendo assim: é melhor o dia do enterro do que do aniversário. Deus diz na palavra: é melhor o dia do velório. Eu fico mais alegre com o dia do velório do que com o dia da festa. Qual ser humano que fica mais alegre com o velório? Meu Deus. Tem que ser um superdotado no espírito. Tem que estar entupido do fogo de Deus. Tem que estar
não cheio do Espírito, transbordando completamente do Espírito, para poder alcançar beleza. A beleza genuína que Deus vê no velório, que nós não conseguimos ver. E a ira com que Deus fica irado dentro de uma festa, às vezes, na nossa casa. Dentro de uma celebração nossa. Oh, meu Deus, a pregação precisava às 3 horas. É profundo demais isso aí. Vamos pedir a Deus percepção de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser menos enganados pelos 5 sentidos naturais do nosso corpo. Confie menos, igreja, nos 5 sentidos. Confie menos nesses sentidos. Busque de Deus outros sentidos. Sentidos espirituais. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala de sentidos espirituais, só que ele chama de dons. São sentidos espirituais. Através daqueles dons, você consegue enxergar. Eliseu enxergava o que Geazi não via. Aleluia. Elias enxergava o que ninguém em Israel percebia. Coisa linda. Pede a Deus a percepção sobrenatural. Liga-se menos na percepção do que os teus olhos veem. Ligue-se menos, influencie-se muito menos. Tem gente que acontece qualquer coisa, a gente entra em pânico, quase tem um infarto. Não é? Não é, Carmen? É. Então, não pode. Corre risco de vida. Corre risco de vida. Pode ter um AVC, uma síncope cardíaca, porque se deixa levar pela emoção de algo que os olhos estão vendo, os ouvidos estão ouvindo. Isso na minha vida também acontece. E eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, acaba os dedos, 11, 12. Tem que contar. Porque se você for reagir emocionalmente com a alma, meu Deus, a reação pode ser catastrófica, terrível. Pode provocar uma tragédia, pode provocar um problema de saúde sério. Quando Deus está vendo logo ali a solução. Né? Se nós tivéssemos uma percepção espiritual maior, a gente ia ser como Eliseu. A solução, olha, está ali. Ô Geazi, vem para cá, Geazi. Mais são os anjos que estão conosco do que esse exército aí. Isso é percepção espiritual. Isso é um homem de Deus que não se guia pelos sentidos da carne. Ele não se guia pelos sentidos do corpo, pelos sentidos físicos. Eu te suplico pela enésima vez, guie-se menos, ou não se guie pelo cenário que aparece na tua frente. Não se guie. Conta até 10, conta até 100. Não fica nervoso, não fica destampado, destemperado. Não sai pedindo oração a todo mundo. Calma, calma, calma. Calma, muita calma. Porque as coisas não são o que aparentam. Deus disse para Samuel o quê? Samuel, eu enxergo diferente de você. Você vê para o que está diante dos teus olhos. Eu vejo para dentro. Entende? Nós precisamos dessa visão de Deus. Porque a nossa visão na carne vê o que está diante dos olhos. E diante dos olhos pode estar um cenário terrível. E a gente pode fazer uma besteira. Agora, diante de nós, diante de um cenário terrível, diante dos nossos olhos físicos, se nós tivermos a visão de Deus, a percepção de Deus, o discernimento de Deus,
aí nós vamos enxergar o quê? A verdade. A verdade. Ou seja, nossos olhos são enganados por quê? Porque os nossos olhos veem a aparência. Deus disse para Samuel: eu não olho como tu olhas para a aparência, rapaz. Eu não me deixo impressionar pela aparência. O meu olhar vai na profundidade, vai na essência. Oh, meu Deus, a vida é espiritual, igreja. A vida é muito pouco física, muito pouco sensorial, muito pouco. Predominantemente, somos igreja pentecostal. Isso é privilégio da visão pentecostal da Bíblia. Crer nos dons para hoje. Crer na visão. Crer na revelação. Palavra de conhecimento. Isso é privilégio. Você está numa igreja onde você é privilegiado. Isto aqui não é uma igreja cessacionista que fica aí bradando, cansando a vida das pessoas com a sua incredulidade, dizendo que tudo isso ela crê, mas acabou lá no tempo dos apóstolos. Então rasga o livro de Atos, fica lendo para quê? Rasga logo. Crê em nada que está ali. Você não é dessa igreja, entenda. Você está numa igreja que te conduz. Estou tentando te conduzir a você ser mais espiritual, a olhar pelos olhos de Deus, menos pelos teus olhos, a ter uma percepção no discernimento de Deus, não no teu da carne. Isso te traz paz. Sabe o que isso provoca? Quando todo mundo na tua família está em pânico, você está sóbrio, inabalável, com semblante impávido, não enruga nem a testa, e está todo mundo arrancando peruca, cabelo, está todo mundo arrancando, desesperado. Por quê? Porque está na carne. Entenda em nome de Jesus. Está na carne, não tem a percepção. Está olhando como um ímpio olha. Imagina ser crente e olhar como o macumbeiro olha, como o bruxo olha, olhar como o idólatra olha, como o pecador olha. Que mérito, que qualidade tem ser crente dessa maneira? Meu Deus, a qualidade está onde? Em você entender que você é espírito, Deus é espírito. Ele é teu Pai. E Ele quer que você veja como Ele vê. Ele quer que você compreenda como Ele compreende. Deus não se surpreende com nada. Quantas vezes na Bíblia você vê homens de Deus que não foram surpreendidos, mas quem estava ao lado deles foi. Mas ele não foi surpreendido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado em nome de Jesus, não durma. Não durma. Lembra de Lucas capítulo 9? Mais um minutinho, já estou encerrando. Lucas capítulo 9 fala do Monte da Transfiguração. Diz que Deus manifestou a sua glória enquanto Pedro, Tiago e João dormiam. A Bíblia diz, se você começar a ler com mais cuidado, você vai ver que quando eles acordaram, pegaram o final, o último capítulo da história. Só pegaram o final do filme. Todo o transcurso de glória, eles perderam por causa do sono. Assim é a vida de muitos cristãos. Por causa do cansaço, por causa da comodidade, por causa de estarem viciados em fazer o que é cômodo, por não quebrarem seus limites, não ampliarem suas fronteiras, na hora que é exigido raça, fibra, atenção, eles vão dormir. Todos os três só viram o segundo final
da transfiguração. Tudo que aconteceu antes, eles perderam. A Bíblia diz isso, porque eles dormiram. Não sejamos assim. Vamos aprender com o erro dos outros. Não vamos cometer o mesmo erro. Amém? Hora de orar não é de dormir. Hora de jejuar não é de comer. Tudo tem o seu tempo. Ou seja, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu modo. Não podemos misturar as coisas. Fazer uma no tempo da outra, uma no lugar da outra. Porque senão sofreremos essa decepção. A glória vai passar e nós vamos ter só um vislumbre dela. Quando era plano de Deus, Jesus pegou os 3 e levou para o monte. Era plano de Jesus que eles assistissem tudo, vissem tudo. Toda a glória que aconteceu ali era para eles. Viram só o dízimo. Viram só um pedaço, a menor parte. Por causa do sono, deram lugar à carne. Foram vencidos pela carne e pelo corpo. Não se deixem vencer pelo corpo. Faz o que Paulo fez, subjuga o teu corpo. Para que nós, depois de pregarmos a tantos, estou há 30 anos pregando o evangelho, tantos milhares de salvos já, e eu terminar perdido. É o que Paulo disse. Porque agora eu escolhi me dirigir pela carne, pelo meu sensorial físico desse mundo, achando que a vida humana ela é física, e vivendo alienado para o mundo do espírito. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O remédio e a solução pode não estar ao teu alcance, mas Deus é a solução. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podem fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te apresento a oração dos teus filhos nessa noite, Senhor. Oh, meu Deus, tua palavra diz que nós somos maus, Pai. E mesmo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se um filho te pede, Senhor, um pão, tu não vai dar uma pedra. Eu não vou dar uma pedra. Jesus disse: quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ouve a oração da tua filha, Pai. Ouve o gemido. Colhe, Senhor, no teu odre. A tua palavra em Apocalipse fala que há um odre nas tuas mãos. Esse odre, tu estás enchendo esse odre das orações dos santos, Pai. Em nome de Jesus, colhe, Senhor, estas orações, Pai. Tua palavra diz que tu manda que nós venhamos a clamar a ti. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Pai, nós vamos clamar agora, Pai. Cada um pela sua necessidade e pela necessidade do outro também, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta a tua presença nesta igreja, Pai. Eu te suplico, meu Pai, em nome de Jesus. É necessário que a tua presença seja manifesta, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Moisés, naquele grande dia do capítulo 32 de Êxodo, ele não pediu para ver o teu poder, Pai. Ele pediu para ver a tua glória, ou seja, a tua face, a tua presença. Ele não pediu para ver o teu poder, porque ele já tinha visto o teu poder 200 vezes, Pai. Mas ele nunca tinha visto a tua face, nunca tinha percebido, visto a tua presença. Ele ansiava pela tua presença. Ele certa vez orou para ti dizendo: Senhor,
nós não sairemos daqui sem que a tua presença vá conosco. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós carregamos a tua presença, Senhor, através da terceira pessoa da Trindade, o teu Espírito em nós. A tua palavra diz que o nosso espírito se uniu, se juntou ao teu espírito, e a partir do dia que se juntaram os dois, formaram um único espírito. Está na tua palavra, Pai. Estamos unidos ao teu espírito. Nós temos a unção dentro de nós, Pai. Mas não basta, Pai. Não basta, nós precisamos da unção sobre nós, Pai. Nós precisamos da manifestação da tua unção, Pai, da manifestação da tua glória, da manifestação do teu poder, da tua presença, Pai, para que as enfermidades sejam destruídas, Pai, para que haja libertações de cativos do cativeiro, para que o cego volte a ver, o mudo fale, o surdo ouça, o paralítico ande, o coxo se levante e carregue a sua cama. É necessário, Senhor, a segunda unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua presença, Pai. Pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, manifesta a tua presença na vida dos teus filhos, Pai. Segundo a fé dos teus filhos, Pai, eles ouviram a tua palavra, Pai. A palavra já se misturou à fé dos teus filhos, e agora a oração está se misturando à palavra junto com a fé dos teus filhos, Pai. E segundo a tua palavra em Hebreus, quando o teu povo mistura a fé na pregação com a sua própria fé, o milagre acontece, Pai. Opera o milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o jugo do inferno, Pai. Todo o jugo do inferno, toda a prisão, todo o encarceramento de toda a enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Toda a prisão, todo o jugo. A tua palavra diz em Isaías 10:27 que só a unção pode destruir o jugo, Pai. Só a unção pode despedaçar o jugo, Pai. Manifesta a tua unção na vida da tua serva, Pai. Manifesta a tua unção na vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Despedaça esse jugo, Senhor. Despedaça esse jugo. Caia por terra esse jugo na vida dessa família. Caia por terra esse jugo na vida da tua filha, nesse casamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tranca a boca do diabo, Senhor. Tranca a boca dos demônios acusadores, Pai. Tranca, meu Pai. Joga por terra o espírito de soberba. Joga por terra o espírito de orgulho que ataca a tua serva dentro do seu lar, Pai. Em nome de Jesus, seja amarrado em nome de Jesus. Seja amarrado em nome de Jesus. Saia desse lar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo jugo seja quebrado. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, seja quebrado agora todo o jugo do inferno. Seja quebrada toda a enfermidade. Seja destruído todo o câncer. Caia por terra todo o vírus do diabo. Toda a bactéria do diabo seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria. Eu quebro toda a corrente de bronze. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda a corrente de bruxaria e de feitiçaria. Caia por terra, caia por terra, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, caia por terra todo olho grande, todo olho gordo, toda obra feita na encruzilhada, na cachoeira, no cemitério, onde quer que o diabo tenha recebido esse pacto, essa oferenda do demônio, em nome de Jesus, caia por terra agora. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo laço seja quebrado. Todo laço seja quebrado. Todo laço seja quebrado. Em nome de Jesus. Toda porta de desemprego seja fechada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda porta de desemprego seja fechada. E toda porta de emprego seja aberta.
na vida do teu povo, na vida do teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Pai, o nome de Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo vai confessar, o demônio vai confessar, o ímpio vai confessar, o sanguinário vai confessar, todo joelho vai dobrar diante desse nome. É na autoridade desse nome que eu quebro, Senhor, mediante a minha fé, todo jugo na vida da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja partido todo jugo, seja despedaçado todo jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Dá um brado de glória para Deus, dá um brado de aleluia para Deus. Palmas misturadas com glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agradece ao Senhor em nome de Jesus. Diz para Deus.